A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, dirigente aqui da Assembleia de Deus Cachoeira Boa Esperança, e também faço parte do ministério do Campo de Lavras, cujo pastor-presidente é o pastor Orlando Dias de Souza. Meus irmãos, estamos já há alguns dias vivendo no ano de 2020, encerrando o ano de 2019, e algo que Deus colocou em meu coração, eu quero transmitir aos irmãos, que será de grande elevo espiritual para a vida dos ouvintes e de todos aqueles que querem ter uma vida vitoriosa. O encerramento do ano de 2019 e o início do ano de 2020 não é apenas mais uma passagem de ano, mas na verdade é o encerramento de uma década e o início de uma outra década. E para que nós venhamos a ter um 2020 abençoado, uma década abençoada e uma vida vitoriosa, é necessário que nós venhamos a ter alguns elementos que são indispensáveis para que isso venha ocorrer de fato na nossa vida. E já está lá no meu blog, tiagoluispereira.blogspot.com, o link do meu blog está na descrição do vídeo e você pode estar conferindo lá todos os elementos que Deus colocou em meu coração para repartir com os irmãos e também todas as referências. E é isso que eu quero fazer também a partir de agora. Então, meus irmãos, eu tomei por base o texto de Josué. Quando nós estudamos o livro de Josué, nós vamos ali perceber que Israel havia sido liberto por Deus da escravidão egípcia e eles agora passam para o deserto, caminham cerca de 40 anos e Moisés guia o povo até a beira do Jordão. E quando está à beira do Jordão, Deus já havia determinado a Moisés que ele não possuiria aquela terra. Deus então chama Moisés ao monte, Moisés ali morre, e no capítulo 1 de Josué, Deus aparece para Josué e diz a Josué que Moisés estava morto e que Josué agora seria o responsável, o líder que estaria fazendo aquele povo conquistar a terra de Canaã. Então era atravessar o Jordão e começar a conquistar a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. E a primeira coisa, meus irmãos, o primeiro elemento básico de tudo, para que nós venhamos a ter uma vida vitoriosa, um ano abençoado, uma década abençoada, vitoriosa, é a presença de Deus em nossas vidas. É nós estarmos lado a lado, em comunhão com Deus e a sua real presença. Moisés, já tempos atrás, ele havia dito que a Deus que não queria um anjo, mas que se a presença de Deus não fosse com Deus não deveria os fazer subir dali. Então, meus irmãos, Moisés, ele sabia quão importante era a presença de Deus na vida e na caminhada do povo de Israel para que eles pudessem obter vitória. Então Deus agora diz a Josué que esta terra que eles haveriam de possuir, eles possuiriam sim, mas porque Deus estaria com eles. Acompanha comigo o versículo de número 3, olha o que Deus disse a Josué, Josué capítulo 1 e o versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha o versículo de número 5 também: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Olha aí o segredo da vitória de Josué e do povo de Israel. Deus seria com ele, Deus seria com o povo de Israel para fazer eles herdar a terra. Deus não os deixaria e Deus jamais os desampararia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz o versículo 9 do capítulo 1: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, que a presença de Deus,
Que o Deus Todo-Poderoso esteja contigo nessa nova caminhada. E que, se você ainda não tem certeza da presença de Deus, chame Deus para a sua vida. Chame a presença de Deus para a sua vida, porque é ela que te fará prosperar. É ela que te dará uma vida vitoriosa. Nós sem Deus não podemos nada. Nós sem Deus não fazemos nada. Tudo na nossa vida é Deus em primeiro lugar. Quando nós lermos mais à frente o capítulo 3 de Josué, nós vamos ver também que Deus dá ordem a Josué, e Josué passa a ordem ao povo, que a arca do concerto, a arca da aliança, eles deveriam ir à frente, e o povo de Israel deveria vir atrás. E aí ele vai explicar o porquê, porque diz lá o Josué capítulo 3, você pode estar conferindo também lá no nosso blog todas as referências, Josué 3, do 3 e o 4, porque o caminho que eles haveriam de passar era estranho, era desconhecido, então era necessário que a arca passasse na frente, para dar a orientação, a direção, e o povo de Israel viesse atrás para seguir aquela arca que era uma representatividade da presença de Deus. Então, no ano de 2020, a próxima década, é claro, é óbvio que nenhum ser humano passou por ela, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é atemporal, o Deus que conhece o passado, o presente, o futuro, o Deus que está no passado, o Deus que está conosco no presente, o Deus que está também no futuro, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então é por isso a necessidade de nós estarmos com Deus, é a presença de Deus que nos fará ter uma vida vitoriosa. A segunda coisa que eu destaquei, e está aí no nosso blog, é que você deve acreditar no seu potencial em Deus. Você deve acreditar no seu potencial em Deus. Quer ter uma vida vitoriosa, quer ter uma década abençoada, quer ter prosperidade, paz, saúde, quer ser relevante no meio social e no meio espiritual, ministerial, acredite no seu potencial em Deus. Quando Deus vai a Josué, diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, porque tu tem de bom ânimo, se esforça-te, porque tu farás. Então agora Josué, ele é assumido, é incumbido por aquela responsabilidade de guiar o povo de Israel para a conquista de Canaã. Então Josué por si só não podia, mas Josué, ligado a Deus, em comunhão com Deus, capacitado por Deus, Josué poderia sim fazer aquele povo herdar a terra prometida. Eu lembro também de Davi, ainda quando foi se apresentar para lutar com o gigante Golias. E quando ele se apresentou, ele disse o seguinte: olha, o Deus que me deu vitória no urso, o Deus que me deu vitória para matar o leão, também me dará vitória contra este incircunciso gigante filisteu, ou incircunciso filisteu, que na verdade era o gigante Golias. Então Davi, meus irmãos, ele conhecia o seu potencial, mas ele conhecia o seu potencial em Deus. Então, por mais que tenhamos alguma habilidade, por mais que tenhamos alguma capacidade, quando chegar um certo tempo, nós seremos limitados. Mas o nosso potencial em Deus é algo glorioso, é algo poderoso. Por isso, não tenha complexo de inferioridade. Não dê ouvidos que as pessoas vão dizer a seu respeito. Creia, você pode em Deus. O apóstolo Paulo disse: eis que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar os momentos de angústias, os momentos de necessidades, mas também sei passar os momentos de prosperidade, de abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, creia que em Deus o seu potencial, ele pode ser explorado, aplicado, e você pode ter uma vida abençoada para a glória do teu nome. Também deixo um encorajamento talvez a você que às vezes tem vontade como eu de gravar vídeo, de falar da palavra de Deus, de fazer alguma coisa para levar o nome de Jesus, mas talvez você está tímido, talvez você está, quem sou eu não sei falar. Acredite no seu potencial em Deus. O Espírito Santo ainda pode te capacitar, pode te encher. Vá para a oração, vá para o joelho, peça a Deus e Ele te capacitará
preparará para levar a palavra do Mestre e ser relevante nessa nova década para a glória do seu nome. O terceiro ponto que eu destaquei é a fidelidade nos votos e nas promessas feitas. Votos a Deus e promessas feitas às pessoas. E agora eu entro no capítulo 1 e no versículo de número 12. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, 13, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo. Você quer saber o que Moisés disse? Vá lá para Números capítulo 32. Então vou dar uma aqui sintetizada, para que esse vídeo não fique muito extenso, e eu vou fazer a parte 2 desse tema, desse estudo, no nome de Jesus. Então o que acontece, meus irmãos? Em Números capítulo 32, os Rubenitas da tribo de Ruben, os Gaditas da tribo de Gade, eles estavam de cá do Jordão. E quando Israel foi peregrinando pelo deserto até chegar à beira do Jordão, Israel conseguiu conquistar algumas vitórias, e ali eles também conquistaram, vamos dizer assim, no campo militar, algumas guerras e conquistar também algumas terras. Então, ou seja, eles venceram aqueles inimigos antes do Jordão. E aquela terra era a terra de gado, era uma terra propícia para se criar gado. E a tribo de Ruben, a tribo dos Gaditas, de Gade, eles também trabalhavam com gado. E eles tiveram uma ideia, eles chegaram a Moisés em Números 32 e fizeram uma proposta a Moisés. Moisés, olha, essa terra é terra de gado. Essa terra que Deus expeliu os nossos inimigos é uma terra de gado. E nós, teus servos, também trabalhamos com gado. Dai essa terra para nós e não nos permita passar o Jordão. Irmão, Moisés ficou bravo nessa hora. Moisés deu uma dura neles, deu um sermão neles, relembrando o que aconteceu com os 10 espias. Moisés disse, sintetizando para eles, vocês estão querendo fazer desmaiar o ânimo dos vossos irmãos? Vocês estão querendo fazer como os 10 espias fizeram quando eu enviei espias a essa terra, que desmaiaram o ânimo, o coração do povo para que não viesse a essa terra? Vocês estão querendo ficar aqui dessa banda do Jordão, receber herança e deixar os seus irmãos, as demais 9 tribos e meia, passar o Jordão e guerrear sozinho? E Moisés ali deu uma dura neles. Então eles pensam direitinho e eles dizem então a Moisés, olha, então vamos fazer um trato, Moisés. Faz o seguinte, dá essa terra aos teus servos e nós deixaremos nossas mulheres, nossos filhos, e nós, os valentes, passaremos armados na frente do povo de Israel. Pode contar conosco, Moisés. Nós passaremos o Jordão, passaremos à frente dos nossos irmãos, e nós vamos ali sim guerrear em favor dos nossos irmãos, e quando eles alcançarem a sua herança, possuírem a sua terra, então nós voltaremos e possuiremos esta terra. E ali então fez aquele trato, fechou-se aquela causa e assim ficou determinado. Foi uma promessa, um voto diante de Deus e também diante de Moisés com a nação de Israel. Então quando chega agora que eles estão para assumir, eles estão para passar o Jordão e começar a conquista da terra, então Josué, olha, lembrai-vos da palavra de Moisés. Então sabe o que eu observo aqui, meus irmãos, e é o segredo para termos uma vida de vitória, uma vida abençoada, é nós cumprirmos com os votos que fizemos a Deus e cumprirmos com as promessas que fizemos às pessoas. Nós somos muito bons para poder pedir, mas péssimos para agradecer. Jesus ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E Jesus então ele ali reclamou daquilo, olha, não foram 10 que eu curei, porque só um voltou para agradecer. Então, meus irmãos, eu creio que nesse ano de 2019, muitos de nós fizemos várias promessas a Deus e também muitos votos a Deus e muitas promessas às pessoas. E quando chegar nesse ano de 2020, que Deus vai abrir as janelas dos céus para abençoar a minha, a sua vida, ou até mesmo nessa próxima década, quando isso acontecer, seja fiel a Deus. Cumpra os teus votos, cumpra as promessas que você fez às pessoas, porque queremos muitas das vezes que Deus seja fiel para conosco, mas muitas das vezes nós não somos fiéis. Então, meus irmãos,
quer receber a bênção de Deus, quer ter uma vida vitoriosa, seja fiel a Deus. Pague os votos que você fez, pague as promessas que você fez às pessoas, e com certeza Deus continuará te abençoando. Então vamos dar uma pausa nesse vídeo e vamos para o segundo vídeo, em nome de Jesus.